Olá pessoal, meu nome é Eduardo Berardo, sou cuteleiro profissional. Quero convidá-los a conhecer o meu blog Berardo Facas Custom, onde eu publico fotos das facas que eu produzo, artigos técnicos de cutelaria e também vídeos como esse. O objetivo do vídeo de hoje é dar um guia, uma orientação geral aos clientes que encomendam facas de cuteleiros ou que compram facas de cuteleiros oferecidas à pronta entrega. O tema do vídeo é fidelidade à marca. E vocês vão entender rapidamente o que eu quero dizer com esse nome. Um dos aspectos mais interessantes na cutelaria é que ela é praticamente infinita no tocante a estilos, a características, e a gente pode compreender isso muito rapidamente quando a gente às vezes está olhando lá um fórum de cutelaria, um site que tenha várias fotos de trabalhos de vários cuteleiros diferentes, e você bate o olho na faca e mesmo antes de ler o nome do autor daquela peça, você já sabe quem fez. Por quê? Está expressada naquela peça uma característica muito marcante daquele cuteleiro. Ele coloca na faca o que ele entende, o que ele interpreta a respeito da cutelaria, da arte. E eu acho isso uma coisa belíssima, muito interessante, e acho que é imprescindível que se respeite essa característica que é tão marcante de cada cuteleiro. Cada faca de cada cuteleiro tem um aspecto característico que é muito fácil de olhar e identificar como sendo a faca do fulano ou do ciclano, tá? Eu elenquei alguns assuntos aqui para explicar para vocês. Então, por exemplo, uma coisa que eu acho muito inadequada quando você, cliente, vai fazer uma encomenda para um determinado cuteleiro. Algumas vezes, felizmente isso acontece pouco comigo, algum cliente novo entra em contato e me fala assim: Berardo, eu gostaria de uma faca modelo tal e eu quero que ela tenha tantos milímetros de lâmina por tantos milímetros de largura de lâmina, tantos milímetros de espessura, tantos milímetros de cabo, ou seja, é um projeto que vem completamente engessado. E eu acho que isso definitivamente não é interessante, não é legal, mesmo para o cliente. Eu vou explicar por quê. Com relação a proporções e dimensões, pessoal, o cuteleiro ele tem já uma expertise com relação a isso. Então, quem nunca fez uma faca, quando vai projetar uma faca, um desenho, por exemplo, você ali no papel, ela pode dar um aspecto, pode dar um entendimento que tantos milímetros por tantos fica proporcional e fica bacana. Já com a peça tridimensionalmente construída, a peça em andamento, isso nem sempre é uma verdade. Por exemplo, eu já aceitei projetos assim e comecei a fazer, e quando eu via a faca, a lâmina, por exemplo, construída nas dimensões que me foram passadas, eu olhava e ela estava totalmente desproporcional. Então, não acho adequado, não recomendo que você, como cliente, corte essa questão pessoal de interpretação do cuteleiro com relação a determinado estilo de faca. Dê liberdade para que ele possa fazer. Por exemplo, Berardo, eu quero uma boa e com mais ou menos 11 polegadas de lâmina. Tranquilo, assim você não está tolhendo o meu estilo de fazer. E eu tenho certeza que todos os cuteleiros não gostam quando recebem um projeto totalmente engessado. Por quê? Assim você está cortando toda a capacidade criativa, toda a capacidade de interpretação da arte que vai ser colocada naquela peça. Então, recomendo que não façam dessa forma, que mande um projeto totalmente engessado, onde não há possibilidade do cuteleiro exercitar a sua criatividade, a sua expressão artística naquela peça. Agora, estou fazendo uma encomenda, vou determinar o modelo, vou determinar o padrão de damasco, vou determinar comprimento de lâmina,
etc. e material de cabo. Poxa, tranquilo, você não está tolhendo a criatividade do cuteleiro, ele vai ter uma margem para colocar a sua interpretação naquele projeto. A exemplo disso, eu tenho aqui uma faca que está em andamento, tá? É uma faca persa, e esse modelo foi o modelo que eu ganhei o prêmio da ABS de melhor faca submetida ao teste de Journeyman. Nós tínhamos lá 85 facas concorrentes e a minha ganhou com esse modelo, tá? Tá em andamento ainda, não terminei a usinagem, tá? Mas essa é uma faca que é muito característica minha e eu recebi uma encomenda de um cliente muito bacana e ele não me engessou em nada, tá, pessoal? Ó, eu gostaria de uma peça como aquela que foi premiada sua lá nos Estados Unidos. Ok, legal. E aí eu fui fazendo as sugestões. Eu acho que ela fica legal com mais ou menos 12 polegadas de lâmina. Vamos fazer ela integral. É um trabalho bastante complicado, mas é uma peça que me dá muito prazer de fazer. Acho lindíssima, tá? E o cliente foi muito legal. Respeitou a minha capacidade criativa, as minhas características que serão colocadas nesse trabalho, tá? Então, é uma sugestão que eu faço para vocês. Para que vocês tenham, por exemplo, a título de uma encomenda, ou a melhor encomenda possível, digamos assim, a melhor faca possível, dê uma margem de liberdade para o cuteleiro poder expressar suas características e a sua criatividade naquele projeto, ok? Uma outra coisa, um outro equívoco que eu acho muito grande, por exemplo, como eu falei no começo que cada cuteleiro tem uma determinada característica, uma linha artística que ele coloca nos seus trabalhos. Às vezes aparece uma encomenda que eu vejo a foto, já sei de quem é a faca e aquela característica, as características daquele trabalho não tem nada a ver com a linha de cutelaria que eu pratico. Então a pessoa pega a foto de um cuteleiro A e leva para um cuteleiro B para fazer uma coisa que não tem nada a ver com a linha de trabalho dele. Muito provavelmente, pessoal, isso não vai ficar tão legal. Por quê? Porque tá tirando, não é que eu não quero dizer com isso que você está tirando o cuteleiro da zona de conforto dele. Acho que é bom que o cuteleiro seja tirado da sua zona de conforto, vez em quando, para estar sempre evoluindo tecnicamente, fazendo peças mais ousadas. Mas quando foge muito da interpretação pessoal de uma faca, o meu modo de pensar uma faca, e você me encomenda um trabalho que não tem absolutamente nada a ver com a minha linha de trabalho, muito provavelmente o resultado desse trabalho não vai ser legal. Então, se você quer determinada característica, numa faca, identifique qual é o cuteleiro que realiza um trabalho com aquela característica e peça para que ele faça aquilo, porque aquilo é a expertise dele, é aquilo que ele faz de melhor, tá? Isso é uma decisão inteligente. Uma outra coisa, às vezes também a gente recebe alguns pedidos, é raro, mas às vezes a gente recebe alguns pedidos de facas muito esdrúxulos, projetos muito estranhos, com um monte de coisa. Recentemente eu recebi um projeto, um desenho, a pessoa me tirou uma foto do desenho dela e mandou para mim pelo WhatsApp. E eu abri e tinha tanto detalhe na faca que a questão de cortar e perfurar, que é para que a faca serve essencialmente, ficou renegada a um segundo plano. Então ela tinha cortador de arame, ela tinha abridor de garrafa, ela tinha não sei mais o que, não sei, um monte de coisa. O pomo servia como martelo, o dorso tinha uma serra e mais, ou seja, foi colocada tanta coisa na faca que o objetivo primordial dela, como eu acabei de falar, que eu entendo, eu até brinco, tem um texto bíblico e eu faço uma comparação, eu peguei emprestado o texto bíblico e trouxe para a cutelaria. Uma faca serve para cortar e perfurar, o que passa disso é de procedência do mal, ou seja, o que passar de cortar e perfurar
falando obviamente de projetos que serão utilizados, não estou falando de facas de colecionismo puro que às vezes nunca serão usadas, é de procedência do mal, ou seja, é invencionismo, tá? Então eu particularmente eu sou contra a colocar um monte de coisas naquele projeto, que a faca vai ficar estranha, vai fugir muito da característica daquele projeto em si. Então, às vezes, quando chega um projeto muito esdrúxulo, muito fora daquilo que eu entendo como uma boa faca, eu oriento o cliente, peço que ele compreenda e confie em mim. Uma vez que ele já me escolheu para fazer uma faca para ele, eu peço que ele confie em mim e siga as minhas orientações para chegar num projeto que é mais adequado para aquilo que ele precisa, tá? E quando ele é renitente e não, eu quero exatamente isso, eu simplesmente abro mão de aceitar a encomenda. Por quê, pessoal? Se você, cuteleiro, faz uma peça muito esdrúxula, muito diferente daquilo que é a sua característica, e você coloca o seu estampo lá, a sua marca, por isso o vídeo chama Fidelidade à Marca, futuramente você pode ser ridicularizado ou a faca dê algum problema, você pode sofrer as consequências disso, porque justamente você trabalhou totalmente fora das suas características, da sua forma de interpretar uma boa faca, tá? Então, recomendo aos clientes que não peçam coisas muito fora da característica do cuteleiro, e recomendo aos cuteleiros que também não aceitem coisas muito absurdas, tá? Às vezes a gente recebe projetos totalmente esdrúxulos, às vezes facas de filme que são legais só no filme, mas que na prática a gente sabe que não funciona bem, especialmente facas de uso, tá? E as pessoas, eu quero uma faca como a do filme e tal, né? Uns projetos muito mirabolantes e que a gente sabe que na realidade não funciona, tá? Na cutelaria, especialmente quando se pensa em uso, e eu uso muito isso como uma filosofia de vida minha, tá? Existe uma frase, um provérbio chinês de autor desconhecido que diz o seguinte, pessoal, veja só, eu estou falando com relação a facas de uso, tá? E eu acho que isso casa perfeitamente para esses projetos e casa perfeitamente para muitas coisas que a gente faz na vida. O provérbio chinês diz assim, o simples é certo, o certo é simples, se não é simples não é certo, se não é certo não é simples. Ou seja, não digo com isso que nós não podemos colocar rebuscamento técnico ou rebuscamento artístico na peça, tá? Mas quando se fala de uso, via de regra, os projetos mais simples são os mais funcionais, tá? Então, respeite isso na característica do seu trabalho, falo aos cuteleiros, e respeite o trabalho dos cuteleiros quando vai levar para eles algum projeto muito estranho, que foge muito das características dele. Outra coisa, pessoal, alterações de projeto. Eu tenho um cliente muito amigo de longa data, e por algum tempo ele desenvolveu uma mania de diminui um pouquinho o cabo aqui, diminui não sei o que lá aqui, faz mais assim, faz mais assado, tá? Muitas vezes com a faca terminada, especialmente uma faca de damasco, onde as partes de aço já estão tratadas, fica praticamente impossível você fazer isso, tá? Mas eu sofri isso por algum tempo, e um dia sentei ao computador e escrevi um texto todo respeitoso, inclusive tratando esse meu cliente, que é meu amigo também, por senhor, com todo respeito, explicando que quando ele começa a mexer muito nos meus projetos, ele está tirando a minha interpretação artística a respeito deles, tá? Mais ou menos o que eu falei no começo, mas aí num viés diferente, numa situação um pouco diversa, tá? Ele está tolhendo a minha interpretação daquilo. Quando alguém vem comprar uma faca minha, quando alguém vai comprar a faca de algum cuteleiro, algum bom cuteleiro aqui no país, você está comprando o que ele entende como sendo uma boa faca, como sendo um projeto excelente, tá? E se você começar a mudar A, B, C, você tolhe essa característica que está expressa
nessa peça, tá? Então, respeite essa questão de dimensões, de interpretação do projeto. Se você não concorda com a forma que aquele cuteleiro vê a cutelaria, constrói as suas facas, muito provavelmente você deve estar escolhendo um cuteleiro, o cuteleiro errado para fazer aquela determinada peça que você deseja. Então procure um cuteleiro que tenha as características que você gosta numa peça e a partir de então respeite a forma dele interpretar aquele projeto. Tudo bem? Quando você vai fazer um projeto, pessoal, essa é uma conversa que eu tenho com quase 100% dos meus clientes que me procuram para uma encomenda, né? Vou citar um exemplo que acontece com muita frequência. Muitas vezes alguém novo, algum cliente novo, me contata e fala assim: Berardo, eu queria essa faca, eu queria que você fizesse essa faca para mim. E vem lá a foto de uma Bowie, por exemplo. Minha pergunta número 1 para que você quer essa faca? Você quer essa faca para peça de coleção, uma peça que provavelmente você nunca vai utilizar, ou você quer essa faca para usar e para usar em quê? Eu quero essa faca para comer churrasco. Tá. Pessoal, entendam bem o que eu vou dizer aqui. Não é que a Bowie não sirva para comer um churrasco, tá? Conheço muita gente que usa Bowie para churrasco e para tudo, tá? Mas definitivamente, pelo fato dela ter guarda, você não consegue tocar todo o fio na tábua, porque a ponta inferior da guarda, ela toca a tábua ou a mesa e limita o uso da faca, tá? Lógico, você pode puxar a tábua para a beirada da mesa e usar toda a extensão do fio, colocando a faca fora, o cabo da faca fora da linha da mesa, tá? Óbvio que dá para fazer isso, mas definitivamente em se pensando em churrasco ou em cozinha, a Bowie não é o melhor projeto. A Bowie é um excelente projeto, por exemplo, pô, Berardo, eu vou passar o dia todo na fazenda, eu monto a cavalo, eu ando para todo lado, então eu preciso de uma faca forte, robusta, que eu vou usar para cortar galho, para cortar capim para o meu gado, e no fim da tarde ainda vou comer um churrasco com ela. Aí sim nós podemos pensar numa Bowie, que é um projeto que tem mais amplitude de uso. Agora, se for exclusivamente para usar na cozinha, no churrasco, definitivamente não é a melhor indicação. Então, quando você quiser uma faca para uso, especialmente se você for um cliente novo, que não tem muito conhecimento na área, pergunte ao seu cuteleiro e dê esse voto de confiança para que ele lhe indique o melhor projeto. Berardo, eu quero uma faca para uso cotidiano, eu quero uma faca para... Aí, normalmente eu faço determinadas perguntas. Você vai usar essa faca no campo ou na cidade? Que tipo de uso você deve ter com essa faca? Assim é mais fácil a gente direcionar e conduzir esse cliente ao melhor projeto possível para que satisfaça 100% das suas aspirações com aquele projeto. Então, converse com o seu cuteleiro quando for definir um determinado projeto, as características de uma faca, para que você saia com o melhor projeto possível, que vai atender as suas melhores expectativas. E eu vou citar um exemplo que aconteceu comigo há algum tempo atrás. Isso não acontece com frequência, mas eu achei muito legal da parte do cliente, tá? Eu estava num evento, é um cliente amigo também, muito antigo, muito amigo, gente boa demais. E esse cliente chegou na minha mesa trazendo uma caixinha de sapato debaixo do braço. Aí ele chegou na minha mesa e falou: chega aí, vamos bater um papo. Pôs a caixinha na minha frente e abriu. Dentro da caixa só tinha materiais de cabo excepcionais, tudo coisa escolhida a dedo. Ele falou: escolhe um. Não entendi o que ele queria dizer com isso, né? Onde ele estava querendo chegar. Mas olhei lá cuidadosamente e escolhi um dos materiais. Só tinha coisa top, só tinha primeira linha. Tinha madeira, tinha marfim, tinha, enfim, um monte de coisa, chifre. E eu olhei lá, olhei o que mais
me agradava, eu falei, esse aqui. Ele chegou para mim e falou assim, então faça uma faca para mim. Tudo bem, mas que faca que você quer? Ele falou, faça aquilo que mais te agradar, tá? Eu sei que isso não vai acontecer com frequência, não acontece, mas eu estou citando isso no vídeo para mostrar para vocês o quão grande é o respeito desse cliente, a minha capacidade criativa e a minha linha artística na cutelaria. Faça o que você quiser, ele está querendo dizer assim, confio plenamente no seu trabalho, sei que se você tiver liberdade de criação, você vai fazer a melhor faca possível para mim. E não tenham dúvidas que quando um cuteleiro trabalha com capacidade criativa, sem um projeto que lhe amarre, o resultado dessa faca vai ser sempre melhor do que um projeto que vem todo engessadinho. Não estou dizendo aqui, pessoal, que você não pode desenhar a sua faca. Lógico que pode. É até legal, porque a faca sai com coautoria, né? Com dois autores. Tem as características do cliente expressas naquele projeto e também tem uma margem de liberdade para o cuteleiro expressar as suas características naquele projeto, tá? Enfim, foi muito legal ter acontecido isso comigo, e aqueles materiais de cabo que estavam na caixa desse cliente, ele passou em algumas outras mesas com excelentes cuteleiros e fez a mesma coisa, e ele teve facas incríveis encomendadas nesse evento, tá? Espero que vocês me entendam bem. Acho imprescindível que você respeite e dê uma margem para que o cuteleiro interprete, coloque naquele projeto as suas características. Características essas que conquistaram você como cliente. Então, dessa forma, certamente, você vai ter uma faca muito mais próxima do 100% de potencial daquele cuteleiro. Tá bom? Um abraço, que Deus abençoe a todos vocês. Visitem o meu blog Berardo Facas Custom e inscreva-se no meu canal do YouTube. Um grande abraço, Deus seja com todos vocês.